Em Efésios capítulo 1, nós vemos uma sequência, porque a dúvida é onde acontece cada coisa, né? Ou quando acontece cada coisa para uma pessoa estar realmente salva. Versículo 13, ele vinha falando de Cristo, né? Cristo, em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade. 1. O evangelho da vossa salvação. 2. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 3. Nós temos um exemplo magnífico dessa ordem de coisas no centurião Cornélio. O centurião Cornélio, lá em Atos 10, fala que ele era um homem que temia a Deus. Em Atos capítulo 10, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Como é que Cornélio podia ser piedoso e temente a Deus? E como é que as suas orações, no versículo 4, e as esmolas dele, tinham subido para a memória dentro de Deus? Como podia isso? Nós vemos que Cornélio ainda não estava convertido, porque ele ia escutar o evangelho de Pedro. Pedro ia pregar o evangelho para ele, e aí queria se converter. Então como é que é isso? É simples. Cornélio era um homem romano, um gentil, que ouviu a palavra de Deus, porque ele era um prosélito judeu, ele se converteu ao judaísmo, e no judaísmo pregava-se o que? A palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Cornélio recebeu vida. Vida. Por quê? A água da palavra, aplicada pelo Espírito Santo em Cornélio, fez dele um ser vivo. Ué, mas ele era ser vivo antes? Não. Espiritualmente falando, antes ele estava morto nos seus delitos e pecados, que é o que fala em Efésios capítulo 2. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, espiritualmente mortos. E o morto, espiritualmente morto, ele não sente, ele não tem sensibilidade para as coisas de Deus, ele está morto. Ele está morto. Por isso que fala lá em Romanos capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, no versículo 10, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Mas peraí, Cornélio buscava a Deus, Cornélio orava a Deus, Cornélio dava esmolas, e as esmolas dele eram guardadas em memória dentro de Deus. Sim, porque Cornélio era um homem nascido de novo, ele tinha vida. Porque quando fala, não há ninguém que busque a Deus, mas Cornélio buscava. Então é outra classe de pessoas. Romanos 3 está falando do incrédulo, ímpio nos seus pecados, perdido completamente. Atos 10 está falando de um homem nascido de novo, que agora ele está incomodado, porque quando vem o Espírito Santo e aplica a palavra de Deus numa alma, essa pessoa acorda, ela desperta. É uma injeção de vida que ela toma. Então é assim que acontece. O novo nascimento é isso. Você era indiferente totalmente às coisas de Deus, porque não tinha vida. Mas no momento em que recebe vida aplicada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, o que acontece? Você acorda. E nesse momento que você acorda, você sente o peso dos seus pecados, que é o que vai falar lá em Romanos 7, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu quero fazer o bem, mas vejo nos meus membros uma outra lei que quer fazer o mal. Esse é o homem nascido de novo. Romanos 7 é o homem nascido de novo. Ele está incomodado agora, porque tem vida, e essa vida não é condizente com o corpo de carne no qual ele vive, que só quer fazer as coisas erradas, que só quer andar de forma contrária a Deus. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.